Bom dia, investidor. Seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa semana que começa hoje, segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. O noticiário continua bem movimentado, mas a gente já percebeu uma maior tranquilidade no mercado financeiro, bolsa mostrando um comportamento muito mais disciplinado, até subindo nos últimos dias, enquanto dólar e juros operam com relativa estabilidade. O fato é que o trauma causado naquela quinta-feira, 18 de maio, trouxe uma grande reprecificação de preços e agora o mercado espera pelos próximos eventos. Vamos lembrar também que a gente teve uma trégua na agenda internacional, o que também propiciou um movimento de maior tranquilidade nos mercados, coisa que não deve acontecer nessa semana. Teremos uma série de eventos importantes na agenda internacional também. Então vamos falar de agenda internacional, vamos falar do grande evento no Brasil, que é a reunião do Copom, e também no noticiário político que continua bem acalorado. A gente fez um resumo aqui completo. Então, para você que está acompanhando pelo InfoMoney ou pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Os próximos minutos serão cruciais para você ter uma boa semana de investimentos. Bom, vamos começar com a agenda econômica, né, que deveria mexer na Bolsa de Valores, não tanto a política, muito mais a economia. Essa semana o principal evento vai ficar na quarta-feira com a reunião do Copom. Aliás, a reunião do Copom, para quem não sabe, Copom, o Comitê de Política Monetária, reúne os membros do comitê para decidir qual vai ser a próxima taxa básica de juros da economia nos próximos 45 dias. A reunião começa na terça, termina na quarta, não é de terça para quarta, né? Eles se reúnem na terça, descansam e na quarta-feira anunciam a decisão final, que é sempre por volta das 6 horas, sempre desde que Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central e colocou um prazo, né? Para quem acompanha já há um tempão, ficava esperando até 8, 9 horas da noite a decisão final do Copom. Sobre essa reunião, era esperado um corte de 100 pontos base, ou podendo vir 125 pontos base, isso antes de todo aquele caos político, mantendo assim o ritmo do corte anterior, que tinha sido já de 100 pontos base, mas passado todo aquele turbilhão, as apostas já começaram a perder força de cortes mais fortes e a Selic poderia ser cortada até 75 pontos base. Contudo, na última semana tivemos dois anúncios importantes, né? A decisão da Petrobras de reduzir os combustíveis, o preço médio cobrado nas refinarias, tanto para gasolina quanto para diesel, e também a bandeira verde na tarifa de energia. Ambos eventos favorecem a manutenção de 100 pontos base no corte da Selic, que levaria assim a taxa de juros para 10,25% ao ano. Um ponto interessante para se atentar, no entanto, devido à saída da Maria Silvia na sexta-feira, ela vinha tendo uma política muito mais rigorosa de liberação de créditos no BNDES, com a saída dela, a entrada do Paulo Rabelo, que era do IBGE. Agora isso aí pode ficar um pouco em xeque, né? Foi uma decisão surpreendente e bem negativa para o mercado, tendo em vista as mudanças positivas que ela vinha colocando no BNDES, mas isso não deve atrapalhar o ritmo de corte de juros, pelo menos olhando para a curva de juros. O movimento dos contratos futuros de juros mostra 97% de chance de corte da Selic em 100 pontos base e 3% de chance de um corte de 125 pontos base. Ou seja, ainda não tem nenhuma sinalização de corte menor de 100 pontos base, mas ainda está bem longe para quarta-feira, né? Para quem acompanhou o noticiário dos últimos dias, viu como a volatilidade deve reinar nos próximos dias. Então, quarta-feira, se tudo indicar como se a reunião fosse hoje, né, seria 100 pontos base de corte, mas precisamos acompanhar os próximos capítulos. Bom, ainda fechando a agenda econômica, teremos na quinta-feira, PIB do primeiro trimestre do Brasil, pode ser finalmente um PIB positivo na comparação trimestre a trimestre. No quarto TRI de 2016, em relação ao terceiro TRI de 2016, a gente retrocedeu 0,9%, mantendo assim uma sequência de 10 quedas consecutivas. E a expectativa para esse primeiro trimestre é uma alta de 1%, segundo a estimativa dos economistas. Na comparação ano a ano, que é de fato que importa, né, já que desconsidera todo efeito sazonal, a gente deve mostrar ainda uma queda, mas bem menor que a retração de 2,46%
registrada no quarto TRI de 2016. Mas a decisão vai vir no dia seguinte do corte de juros e provavelmente deve estar na nota de decisão do Copom alguma menção à atividade econômica que continua preocupando bastante. Por isso mesmo que com toda essa turbulência política, corte de juros ainda deve acontecer. Fechando a agenda econômica brasileira, também na quarta-feira teremos taxa de desemprego do Brasil. Teremos também dados industriais, se eu não me engano, na quinta-feira, mas esses são os três principais drivers, né? PIB brasileiro, Copom e taxa de desemprego. Passando agora para a economia internacional, a agenda começa tranquila. Essa segunda-feira, feriados nos Estados Unidos, China e Reino Unido. Amanhã, se eu não me engano, é feriado só no Reino Unido, mas hoje já sem mercado americano, o volume no mercado brasileiro deve ser ainda menor. Sem grandes eventos econômicos, à espera de eventos importantes ao longo da semana e sem Estados Unidos, hoje o dia deve ser bem fraco em termos de volume e liquidez no mercado brasileiro. Dia fraco de liquidez não significa dia sem volatilidade. Aliás, a baixa liquidez propicia até movimentos mais voláteis, já que tem muito menos players no mercado atuando na compra e na venda de ações e outros ativos. Então, vale a pena ficar ligado que podemos ter movimentos, a gente costuma chamar de falsos movimentos, né? Porque pela baixa liquidez podem ter movimentos com muita fraqueza de volume, mas que podem acabar assustando pela oscilação. Mas partindo para a agenda internacional, teremos na terça-feira à noite, 10 horas da noite, PMI oficial da China. Quarta-feira, 15 horas, livro bege dos Estados Unidos, um resumo de como está a economia norte-americana. Quarta-feira, 10h45 da noite, PMI Caixin, que é o PMI não oficial, tem o PMI do governo, o PMI calculado por instituições financeiras. E na sexta-feira, 9h30 da manhã, relatório de emprego dos Estados Unidos, um dos eventos que mais costuma mexer no mercado de dólar. Então vale a pena acompanhar. Sexta-feira, 9h30 da manhã, relatório de emprego. Sempre toda a primeira sexta-feira do mês os Estados Unidos divulga o seu relatório de emprego. E os dados da China costumam ter efeito imediato no minério, consequentemente nas produtoras da commodity aqui no Brasil, Vale, CSN e Usiminas principalmente. Mas a Vale é a que acaba respondendo mais a esses anseios. Bom, agora partir para o resumo político. Vou tentar ser bem direto porque tivemos muita coisa mais uma vez. Eu separei aqui em alguns capítulos desse House of Cards Brasil, mas o resumo político começa já na sexta-feira, por volta das 4 horas, quando o mercado foi surpreendido com a carta de demissão da Maria Silvia do BNDES e agora Paulo Rabelo, ex-IBGE, foi escolhido para assumir o posto. A notícia surpreende negativamente, ela foi um daqueles nomes positivos que vieram para tocar a nova equipe econômica, né? Veio junto com o Pedro Parente na Petrobras, com o Meirelles na Fazenda, com o Willan no Banco Central e naturalmente acaba tendo um efeito negativo. Muitos rumores saíram desde a saída dela, né? Ouvimos boatos de que ela vinha sendo criticada pela a sua gestão muito dura na concessão de créditos, né? Diferente da política tradicional do BNDES. E a saída dela coloca em risco se teremos ou não essa continuidade de uma política mais rigorosa de concessão de juros. Por isso mesmo, de concessão de crédito, por isso mesmo o mercado está de olho na decisão de juros dessa quarta-feira. Bom, continuando, o noticiário do fim de semana trouxe um acordão para salvar Temer e Lula, segundo notícia do Estadão. Um grupo de parlamentares está articulando uma maneira de fazer a sucessão de Temer na presidência por meio de eleições indiretas em um acordo que envolveria livrar o atual presidente e o ex-presidente Lula das investigações de Sérgio Moro na Lava Jato. Já começa as articulações por debaixo dos panos para saber como vai ser resolvido esse impasse jurídico entre Temer e Lula diante do Sérgio Moro, já completamente descartado pela base do governo eleições diretas, apesar da manifestação que a gente viu no domingo no Rio de Janeiro, que atraiu muita gente, mas eleições provavelmente devem ficar só para 2018 e esse ano, se Temer sair, deve ter uma escolha indireta. Bom, ainda sobre o Temer, ele teve uma série de reuniões, né, um almoço no Jaburu com ministros tucanos para convencer o PSDB a ficar no governo, isso daí foi no sábado, e na segunda ele deve estar se reunindo agora, estava na agenda do Planalto 10 da manhã, uma reunião com o Rabelo, novo presidente do BNDES, Diogo Oliveira e Henrique Meirelles.
Bom, e ainda vale a pena mencionar a matemática do Temer sobre quantos deputados ainda estão apoiando ele para saber se teremos o grande evento da agenda reformista do Temer, que é a reforma da Previdência. O G1 fez uma matéria bem interessante sobre o balanço de deputados que deixaram a base, olhando apenas para a sigla, né? Desde o agravamento da crise, 4 partidos que apoiavam o governo deixaram o barco, né? Foi o PSB, o PPS, o PTN e o PHS. Eles totalizam 66 deputados. Se todos eles derem as costas para o Temer, seria uma queda de 413 para 347 parlamentares na base do governo. Mas vale mencionar que essa matemática não é tão exata, já que alguns deputados, aliás, alguns partidos mantêm ministros ou deputados ainda na base do governo, então não é uma mudança, 100% dos deputados que fazem parte desses partidos darão as costas para o governo. Bom, e o domingo começou com uma denúncia. O jornal O Globo relatou um esquema de propina em troca de créditos tributários, conforme informações retiradas de uma das delações premiadas à Lava Jato. Também no domingo tivemos o artigo do Temer na Folha de São Paulo, falando que ele se declarou a serviço das reformas e que o Brasil não vai parar por causa da crise política. Junto à matéria, o jornal afirmou que o presidente está preparado para uma agenda positiva para anunciar nos próximos dias, na tentativa de minimizar os efeitos da crise política. Bom, e ainda no domingo tivemos o protesto, né, por volta das 11 horas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Os organizadores das manifestações falaram até de 100 mil participantes, não são números oficiais, mas os protestos contaram com a participação de artistas, entre eles Caetano Veloso. Bom, e ainda no domingo tivemos mais uma dança das cadeiras, né? Foi anunciado por volta das 2 horas a troca do ministro Torquato Jardim, do Ministério da Transparência, para o comando do Ministério da Justiça, substituindo assim Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, que estava lá desde março. Focado em direito eleitoral, Torquato já defendeu a cassação conjunta da chapa Dilma Temer no TSE. Bom, e para finalizar, a escolha do Torquato teve repercussão nessa segunda-feira. Nessa manhã, o jornal Folha de São Paulo afirmou que o Torquato Jardim avalia alterar o comando da Polícia Federal e disse que não há crise política no país. E ainda sobre ele, uma matéria do Valor Econômico mostrou que ele está traçando um roteiro para salvar Temer no TSE e tentar superar a crise. Por conta de toda essa crise política e especulações, os partidos de oposição prometem obstruir as votações em protesto contra o governo e as reformas propostas pelo presidente ao longo dessa semana. Algo que a gente já viu na semana passada, funcionou muito bem no horário normal, mas lá para mais perto da madrugada, né, no final da noite, o governo conseguiu aprovar uma série de MPs e pautas importantes. Então, isso aí pelo menos tem atrapalhado na hora do noticiário nobre, mas depois o governo tem conseguido avançar nisso. Fato é que essa semana vai ficar em voga o noticiário econômico, é muito importante, mas qualquer surpresa política vai colocar tudo isso de coadjuvante, né? Então, mantendo essa estabilidade política, pelo menos até semana que vem, quando teremos o julgamento da chapa Dilma Temer, o noticiário econômico pode ganhar peso essa semana. Como a gente já falou aqui no Brasil, começa mais forte na quarta-feira, com reunião do Copom, taxa de desemprego, e na quinta o anúncio do PIB do primeiro trimestre. E já na agenda internacional já começa amanhã à noite com dados da China, na quarta-feira outros dados da China e agenda norte-americana, e na sexta-feira o relatório de emprego dos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse é o InfoMoney na Bolsa dessa semana. Já deixa o recado, se puder cortar aqui na tela, produção, só mostrar aqui. Essa é a página do Guião de Investir 2017. Para quem não conhece, infomoney.com.br/onde-investir 2017. Lá você baixa a carteira recomendada InfoMoney. Para quem não baixou a carteira recomendada, eu faço o convite especial hoje, pois a partir da tarde, por volta das 2 horas, se tudo der certo, se não um pouquinho mais tarde, mas lá para as 2 horas, eu pretendo disparar um e-mail com uma entrevista especial. Eu já tinha avisado na sexta-feira, estou reforçando hoje. Uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no InfoMoney, um conteúdo especial com um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Uma entrevista muito longa que vale a pena acompanhar. Foi um grande aprendizado para mim e tenho certeza que vai ser para todo mundo que investe no mercado de ações.
Foi um papo muito longo com um dos melhores investidores, um dos melhores e maiores investidores da Bolsa Brasileira. Bom, pessoal, me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão, boa semana e até amanhã com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau!